Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Recentemente, um amigo me mencionou, quando estava a conversar, dizendo que se uma pessoa não é ensinável, essa pessoa não é realmente convertido. E isso me fez pensar, ponto interessante. E quando uma pessoa olha para as bem-aventuranças em Mateus 5, vemos que começa com ser pobre de espírito, isto é, humilde, aqueles que choram, isto é, aqueles que estão arrependidos, e após isso têm uma atitude de mansidão, isto é, que sejam ensináveis e maleáveis. E por isso o que essa pessoa me disse, olhando às bem-aventuranças e essas como são progressivas uma após a outra, dá-se a entender esse significado. E por isso me fez pensar, somos nós de facto maleáveis, ensináveis e assim estamos a pôr em prática o que nos é ensinado? Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. Começando no versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, e vê-se aí uma instrução a Jeremias para ir à casa do oleiro e para analisar como o oleiro faz estes jarros, estes vários artigos do barro, quando tem estes artigos na roda e são assim maleáveis e vai ajustando e fazendo um produto. E quando este barro não é maleável, tem que o deitar fora para ter um outro que seja maleável. E depois, um bocadinho mais adiante, lê-se aqui no versículo 10, está a comparar aí com a nação de Israel, e diz assim, se uma pessoa fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, não me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Isto é, se a pessoa não está arrependida e começa a seguir o caminho errado, então diz assim que Deus se arrependerá do bem que tinha falado que faria. Isto é, que Deus então não vai abençoar essa pessoa ou essa nação. O versículo 11 diz assim, ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. E, queridos irmãos, estes são princípios que são aplicáveis inicialmente àquela nação que Deus escolheu, mas hoje em dia o que Deus diz é tanto para os judeus como para os gentios, são princípios aplicáveis a todos nós. E por isso são princípios aplicáveis a nós, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, arrependam-se, sejam maleáveis, sejam convertidos. Pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mudem-se, arrependem-se, sejam maleáveis, sejam convertidos. E, queridos irmãos, aí está a lição para nós. Precisamos de ser maleáveis, precisamos nos arrepender e mudar e viver uma vida diferente. Mas eles diz assim no versículo 12, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Queridos irmãos, há esperança se nos arrependermos, se nos mudarmos, se formos convertidos, se formos maleáveis perante as mãos do grande oleiro que é Deus. Queridos irmãos, a obra de Deus está a ser feita. Se você olhar agora para as situações no mundo, você verá que vivemos no tempo do fim. Queridos irmãos, não sei quantos anos faltam para a vinda de Cristo, ninguém sabe, e eu não vou estar a dar uma prognosticação que estará incorreta, porque ninguém sabe o dia ou a hora, mas está perto, está pertíssimo, irmãos, pertíssimo. Então vejamos aqui em Malaquias capítulo 4, ao fim do Antigo Testamento, aqui em Malaquias capítulo 4, vejamos então aqui ao fim,
mesmo ao fim, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos irmãos, quando diz aqui, eis que vos enviarei o profeta Elias, não quer dizer que o Elias vai ser ressuscitado, mas o que está aqui a significar é que Deus nos está a enviar uma obra no espírito e no poder do profeta Elias. Isto é, nos está a enviar como se fosse o profeta Elias, uma obra a avisar ao mundo para se arrepender. Uma obra pregando a boa nova do reino de Deus e depois virá o fim. E, queridos irmãos, isto é a obra que nós estamos a fazer. Mas veja aqui. E Elias, esta obra, converterá o coração dos pais aos filhos. Queridos irmãos, o nosso coração tem de estar convertido para os nossos filhos. E os nossos filhos, o coração dos nossos filhos tem de estar convertidos para os pais. Felizmente, algumas pessoas se vão arrepender. A pergunta é, você e eu estamos entre essas pessoas que estamos a ser convertidas? Diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que quando Deus vier, para não destruir a terra. Porque a obra de Elias, no espírito e no poder de Elias, está a ser feita hoje em dia. Queridos irmãos, você está a ouvir esta obra que vos pede, que vos roga, que vos continuamente está a dizer, arrependam-se, sigam o caminho de Jesus Cristo, sejam discípulos de Jesus Cristo, obedeçam às leis de Deus, obedeçam aos mandamentos da lei de Deus, obedeçam aos sábados semanais como os anuais. E, queridos irmãos, mas que pena, mas que desgraça, mas que tristeza será nossa, ou ponha o seu nome aí, ou sua, ou de nós, ou um de nós, se nós deitarmos de lado, desprezarmos esta chamada da boa esperança, da boa nova. Mas que vergonha será para nós se nós não cumprirmos a nossa responsabilidade pessoal perante esta esperança. Queridos irmãos, a obra de Deus será feita e está a ser feita. Consigo ou comigo ou não. A obra de Deus será feita. A pergunta é, você e eu vamos ser parte desta obra? Você e eu vamos nos arrepender e viver de acordo com esta chamada de Deus? Você e eu vamos ser maleáveis e arrependidos e seguir este caminho ou não? Queridos irmãos, a Igreja de Deus Unida tem uma grande missão. E esta missão está descrita basicamente nestes duas secções da Bíblia em Mateus. Primeiro, aqui em Mateus 24, versículo 14, que diz, Mateus 24, 14, que diz, isto é, palavras de Jesus Cristo, Mateus 24, 14, que diz, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Queridos irmãos, esta boa nova do reino de Deus, do vindouro reino de Deus, está agora a ser pregada em todo o mundo. No nosso site da igreja, temos mais de 4.000 novas pessoas, visitantes novos que não visitaram ontem ou anteontem ou de dia antes. Temos mais de 4.000, às vezes. Recentemente tivemos um dia que tivemos quase 8.000 pessoas, num só dia, pessoas novas, que foram ao site ver a boa nova do reino de Deus. Estas pessoas não vêm só do Brasil, vêm de Moçambique,
vêm de Portugal, vêm do Canadá, vêm da Austrália, vêm da Índia, vêm da China, vêm de vários países à volta do mundo, irmãos. E isto é simplesmente em português que eu estou a me ensinar. Mas nós estamos a pregar a boa nova do Reino de Deus em inglês, que é ainda muito maior, e também em espanhol, em francês, em outras línguas. E, queridos irmãos, esta boa nova do Reino de Deus está a ser pregada hoje em dia, como um testemunho ao mundo. Queridos irmãos, é um testemunho para as pessoas saberem, quando isto vier a acontecer, que houve, de facto, um profeta aqui. Tal como, por exemplo, nos dias de Noé. Quantas pessoas é que se arrependeram quando Noé pregou? Ele construiu este barco enorme. Quantas pessoas do mundo à volta dele se arrependeram? Mas receberam um testemunho. Simplesmente a família dele, simplesmente foram 8 pessoas que foram para a arca. Ele, sua esposa, os seus filhos e esposas. E mais nada. Todo mundo rejeitou a pregação de Noé. E como nos dias de Noé será nos dias do tempo de fim. A maioria do mundo está a rejeitar esta boa nova. Mas felizmente haverá pessoas que vão virar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para haver uma preparação para o mundo da manhã. E por isso, queridos irmãos, a nossa missão da igreja é pregar, como diz aqui, este evangelho em todo o mundo como um testemunho. E então virá o fim. E então virá o fim. Queridos irmãos, estamos a pregar agora. Agora, quanto tempo é que falta antes do fim? Eu não sei. Você não sabe. Mas deixe-me cá dizer que isto não estaria surpreendido se fosse muito pouco tempo. Muito poucos anos. Não estaria surpreendido, irmãos. As coisas no mundo estão prontas a explodir. Queridos irmãos, estamos perto do tempo do fim. E por isso, temos que nos arrepender. Então, qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o papel de nós? Oh, vamos todos agora ser pregadores? Vamos todos ser pastores e ministros? Não. Então, qual é o seu papel? Veja aqui então em Mateus 28. Sim. Certas pessoas na Igreja de Deus são os ministros a pregar. Sim, correto. Mas em Mateus 28, versículo 18, chegando Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra, sobre todos os anjos, sobre tudo e sobre toda a humanidade. Jesus Cristo foi dado a ele pelo Pai toda a autoridade. Toda! Portanto, ide, diz assim no versículo 19, e fazei discípulos de todas as nações. Por isso a Igreja de Deus Unida está a pregar a boa nova do Reino de Deus como testemunha a todo o mundo. Mas aqueles que estão a ser chamados, aqueles que se arrependem, aqueles que querem mudar e que estão a responder à chamada, que estão a responder ao convite para ir a esta grande celebração que Deus está planeando para nós. Aqueles que estão a responder à chamada. Aqueles que estão a responder às bodas. Diz: fazei discípulos deles. Por isso, a sua primeira responsabilidade, irmão, é de ser um bom discípulo. Não é de ser um pastor. Eu tenho muitas pessoas que perguntam: como é que eu posso ser um pastor? Queridos irmãos, eu tenho estas pessoas que vêm a mim porque querem ser um pastor. Eles nem sabem ainda o que precisam de praticar. Queridos irmãos, primeiro temos que aprender a praticar. Temos que primeiro a ser discípulos completos.
e provar com a nossa prática somos bons discípulos, somos uma luz. E depois sim, Deus abrirá as portas. Mas primeiro, você precisa ser um praticante. Como é que você vai dizer a outros para praticar se você não está a praticar? Por isso, primeiro, temos de ser um discípulo. Primeiro temos de ser um discípulo. E por isso, o nosso papel individualmente é como Jesus Cristo disse em Mateus 5, versículo 14. Vejamos então aí, Mateus 5, versículo 14. Aí está o nosso papel individual, o que nós temos que fazer. Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos, vocês sabem que é uma lâmpada. Uma lâmpada não faz barulho, mas é uma luz que ilumina. Diz assim, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz. Não é faça barulho a vossa luz. Não, resplandeça a vossa luz. Para que vejam. Não é para que ouçam, mas para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos, nossa responsabilidade é de sermos discípulos e para praticarmos e seguirmos a Cristo. A sua responsabilidade, hoje em dia, é para aprender a ser um bom discípulo de Jesus Cristo. Porque a maioria de vocês que estão a ouvir isto não sabem o que esta palavra diz para sermos discípulos. Não estão a praticar e têm que aprender primeiro. Por isso, para aprendermos, temos que ser maleáveis. Temos que ser ensináveis. Temos que ser pessoas que estamos a aprender, estamos a virar, a retornar, a arrepender, para seguirmos o caminho de Deus. Temos que nos mudar da mentira deste mundo e das doutrinas mentirosas deste mundo para a verdade de Deus. Para a verdade de Deus. Então, vamos dar um ou outro exemplo aqui. Qual foi a primeira grande mentira? Qual foi a primeira grande mentira? Leiam comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 3 e 4. Gênesis capítulo 3, versículo 3 e 4. Gênesis 3, versículo 3 e 4. Então a serpente disse mas do fruto da árvore, Gênesis capítulo 3, versículo 3 e 4, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Deus disse a Adão e Eva, não toquem neste fruto. Não comam, não tocam, para não morrerem. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, o quê? Certamente não morrereis. É a primeira grande mentira. Qual é a primeira grande mentira? Tens uma alma imortal. Aí está a primeira grande mentira. E com isso também continua a misturar a verdade com a mentira e aldrabar as pessoas. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Queridos irmãos, para ser como Deus,
não é só conhecimento, porque Deus é amor. Não é só conhecimento do bem e mal. Sim, saber o que é bom e mal e precisamos de aceitar com fé o que Deus diz a nós que é bom e que é mau. Mas aqui está que o diabo disse a Eva: não aceites o que Deus está a dizer que é bom e mau, aceita o que eu estou a dizer a ti que é bom e mau. Tu decides por ti próprio o que é bom e mau. E hoje o mundo todo assim, olha, eu vou decidir para mim o que é bom e mau. Todo mundo. Hoje em dia estão a pregar esta ideia, olha, você pode decidir. O que é bom e mau depende da sua situação. Não. O que é bom e mau é o que Deus nos diz. Mas simplesmente saber o que é bom e mau e saber e praticar é mais do que isso. Perdão. Temos que praticar com amor. É como diz, digam a verdade com amor. Não é só dizer a verdade, mas é com amor. Por isso é que Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só o conhecimento, mas é a maneira que aplicamos esse conhecimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, e por isso está aqui este grande engano de Satanás, que, olha, vocês não vão morrer, e está a enganar, ou enganou aqui a Eva, a quem é Deus. Assim, um caráter diferente de Deus, simplesmente só uma atitude de conhecimento, porque Deus é mais de conhecimento, é amor. E aqui vê-se os básicos princípios da decepção de Satanás. Como sabem, Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Não diz o salário do pecado é a vida eterna no inferno. Não diz isso. Diz o salário do pecado é a morte. Mas a dávida de Deus é a vida eterna. Quer dizer, a vida eterna é um dom de Deus. Queridos irmãos, a doutrina da alma imortal é praticamente uma doutrina que é universal em todos os grupos religiosos do mundo, sejam cristãos ou outros. Tem esta ideia de alma imortal. E depois tem uma ideia, uma ideia completamente incorreta de quem é Deus. E, por condições como a evolução e outras, até que estão completamente a rejeitar o Criador. Dizem, olha, não, é uma evolução. Tudo evoluiu. E, queridos irmãos, para você acreditar que as coisas evoluíram, você precisa ter mais fé do que acreditar em Deus. E por isso, existem grandes perguntas na vida humana. Grandes perguntas. Grandes questões. Quem é Deus? O que é Deus? E qual é o propósito de Deus? E, queridos irmãos, nós temos guias de estudo bíblico abordando esse tema, como quem é Deus, a verdadeira história de Jesus Cristo. Deus é uma trindade. Temos guias de estudo acerca desses temas que você pode encomendar do nosso site gratuitamente. Mas depois a outra grande questão é quem é o homem? Porquê o homem? E qual é o propósito do homem? Nós então temos guia de estudo para abordar esse tema. Porquê é que você nasceu? Queridos irmãos, essas perguntas são as grandes perguntas da humanidade. E além disso, depois, Deus tem um plano de salvação que é descrito pelos dias santos de Deus. E as pessoas não entendem.
Porquê? Porque as ideias deste mundo, digamos assim, as regiões deste mundo, estão a destruir o plano de salvação de Deus. Por exemplo, dizendo, olha, você só precisa acreditar em Jesus Cristo e vai ser salvo. Isso não é verdade, irmãos. É mais do que acreditar em Jesus Cristo. Temos que nos arrepender e temos que viver de acordo com as leis de Deus, de uma maneira que seja agradável a Deus e pondo isto em prática de uma maneira correta. Queridos irmãos, o mundo hoje em dia está confundido acerca de quem é Deus. Por exemplo, Deus é um. E por isso as pessoas pensam que Deus é só um ser. Mas não é assim. Por exemplo, vejam em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, Gênesis 2, versículo 24, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. O homem e a mulher vão ser uma carne. Agora, quero fazer uma pergunta. São só uma pessoa? Mas são uma carne. Queridos irmãos, o ponto aqui é que está a falar não é de quantidade de pessoas, mas um espírito de união, de unidade, trabalharem conjuntos como uma carne. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. João 10, versículo 30. Diz assim, eu e o Pai somos um. Isto é Jesus Cristo a falar. Quer dizer, eu e o Pai somos um. Ora, como é que Jesus Cristo e o Pai, e vemos o Pai está sentado no seu trono, e Jesus Cristo ao lado direito, ou noutras escrituras vê-se que ele está em pé também. Quer dizer, não está sempre paralisado no trono, não é? Então, são seres que estão a viver e andam daqui a lá, mas estão a reinar no trono, perante o trono, e a ver-se que são dois seres. Mas diz, eu e o Pai somos um. Não é que sejam uma só pessoa, ou um só ser. O Pai e Jesus Cristo são um. Porque trabalham nesta unidade, nesta união. Por isso, não é um em quantidade de pessoas, mas é um em unidade, em que trabalham como um, trabalham juntos, não há divisão entre eles, estão a trabalhar para o mesmo propósito, para o mesmo golo, para a mesma meta, são um em propósito, em unidade. E está claro também em composição. Tal como você e eu somos da mesma composição, da mesma matéria, eles também são da mesma essência, da mesma matéria, da mesma composição, essência. Mas continuando, por exemplo, vejam aqui exemplo em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Perdão, 12. 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim no versículo 12. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. Queridos irmãos, o seu corpo é um, mas tem muitos membros. Temos mãos, temos dedos, temos pés, temos olhos, temos orelhas, temos um coração, temos vários membros, várias partes do corpo, mas é um corpo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Como é que nós somos membros do corpo de Cristo? Veja, continuando aqui a ler, no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, por um Espírito, em um Espírito, através de um Espírito, formando um corpo. Formando um corpo. Está batizados em um corpo, como algumas versões dizem, fomos batizados para dentro deste corpo, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos
E todos temos bebido de um Espírito. Recebemos deste um Espírito. Veja também aqui no versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Por isso vemos que todos temos uma certa responsabilidade no corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Continuando. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Vemos que somos vários membros, mas somos um corpo. Vemos assim que há uma unidade, mas não quer dizer que sejamos só uma pessoa. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós, e antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns aos outros. Sem divisão, tendo cuidado pelos outros. Veja no versículo 27. Ora, vós, pois, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, etc, etc. Por isso vemos aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E Deus nos pôs neste corpo, cada um com a sua própria função. Cada um com a sua própria função. Por isso está a dizer, não são todos uma boca, mas todos fazemos uma função. Há muitos membros do corpo, além de boca, mas o corpo está a fazer uma função, precisa de todos os outros membros, precisa dos dedos dos pés, precisa do umbigo, precisa do estômago, precisa da barriga, precisa das pernas, precisa de tudo. Tudo funciona para o corpo funcionar bem. E por isso, como lemos no versículo 13, pois todos fomos batizados em um espírito, por um espírito, formando um corpo, para dentro do corpo. Queridos irmãos, por isso nós somos parte deste corpo. Porquê? Porquê que este corpo está este exemplo de um corpo? Qual foi o grande desafio? Qual foi a grande provocação ou contexto que Satanás apresentou a Jesus Cristo em Mateus 4? Vejamos então. Em Mateus 3, Mateus 3, vejamos aí, Mateus 3, começando a ler do versículo 13, Mateus 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João Batista, opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Não era uma pomba, mas como se fosse uma pomba. E eis que uma voz dos céus, não está a dizer que foi a voz do Pai, porque noutros locais diz que ninguém ouviu a voz do Pai, mas diz que foi uma voz que veio como instrução do Pai. Uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai disse, e esta voz que deu a mensagem que veio do Pai, disse:
este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja imediatamente no capítulo a seguir, em Mateus 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Queridos irmãos, se você tivesse jejuado por 40 dias e 40 noites, certamente você também teria fome. Bastante fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse o quê? O pai tinha acabado de dizer, como lemos no versículo 17 do capítulo 3, este é meu filho, filho de Deus. E veja o que a tentação de Satanás aqui a dizer. Se tu és filho de Deus. Aqui Satanás está a provocar, a contestar, a desafiar que Jesus Cristo de facto é filho de Deus. Manda que estas pedras se tornem pães. E depois vejam no versículo 6. E que outra tentação, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-se daqui abaixo. Queridos irmãos, Satanás odeia o processo de geração e nascimento. Satanás odeia o processo de geração e de nascimento. Porque através deste processo, Deus está a trazer muitos filhos e filhas para a família de Deus. Satanás odeia o processo de geração e nascimento. Como seres humanos, somos gerados pela semente humana do nosso pai físico e, após um certo período de tempo, nascemos. Espiritualmente, somos gerados pela semente divina, após o batismo, após a imposição das mãos, e depois, após um tempo de sermos fiéis até ao fim, seremos ressuscitados à segunda vinda de Cristo, como filhos espirituais de Deus. Aí vê-se um paralelo ao processo de geração e nascimento físico, com um paralelo de geração e nascimento espiritual. Satanás odeia esse processo. Por isso é que ele disse a Jesus Cristo, se tu és o Filho de Deus. Lembrem-se quem Jesus Cristo era. Vejam aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que haja em vós o mesmo sentimento. Na Bíblia inglesa diz a mesma mente. Por isso às vezes eu uso a palavra a mesma mente, mas talvez traduzindo mais corretamente, seria o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, a mesma atitude. E por isso diz aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma mentalidade, a mesma maneira de ver que houve também em Cristo Jesus. Que, vejam aqui no versículo 6, sendo em forma de Deus. Jesus era da forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não considerou isso como um roubo, uma coisa que se devia agarrar e não largar.
ele era igual a Deus. Não em autoridade, mas em forma, em essência, em matéria, composição. Ele era eterno, como o Deus Pai era eterno, mas era igual a Deus. Ser igual a Deus. Versículo 7. Mas se fez a si mesmo nenhuma reputação. Isto é, veio como um ser humano, não de uma maneira que as pessoas vissem que ele era Deus. Não. Veio sem qualquer reputação. É como se, por exemplo, fosse um capitão do exército que veio assim entre os cidadãos sem uniforme nenhum, que as pessoas não reconheciam que ele era o capitão. Jesus Cristo veio sem nenhuma reputação, sem as pessoas saberem quem ele era. Tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Isto é, ele era da forma de Deus, igual a Deus, e veio à forma de homem, igual ao homem, sem título, sem, digamos assim, como diz aqui, sem reputação, sem se mostrar que ele era quem ele era, como se fosse assim à civil. Não era em uniforme, mas à civil. Porquê? Para que ele pudesse morrer por nós. Por isso é que diz assim, e achado na forma de homem, porque ele era da forma de Deus, como lemos aqui no versículo 6, mas veio achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Porque se eles soubessem quem ele era, não o teriam matado. Mas graças a Deus ele escondeu esta reputação dele, porque veio sem nenhuma reputação, escondeu quem ele era, para o matarem, para que ele pudesse ser o nosso Salvador. E por isso é que diz no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude de humildade, de submissão. Vejam também em João capítulo 1, versículo 1. João 1, versículo 1. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio, antes da criação do mundo, no princípio e na eternidade, era o verbo. Isto era o Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus, com o Pai. E o verbo era Deus, como vimos, era igual a Deus. Era Deus. Era deste género de ser, desta qualidade de ser. Não a autoridade, mas de qualidade de ser. Então, como você é um homem, era a qualidade, do género do homem. Jesus Cristo era a qualidade, do género de Deus. Ele estava no princípio com Deus. O verbo estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas pelo verbo, por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer que o verbo era eterno. Não foi criado. Existia. Eternamente. E por isso era co-eterno com o Pai. Era da mesma essência, da mesma qualidade, género de ser que o Pai. E não tinha sido criado. Não tinha sido criado. Mas, através do processo de geração e nascimento, ele se fez um homem. Foi gerado como um homem. Filho de Deus e no ventre de Maria. O único foi assim gerado. O único foi gerado desta maneira. Porque você e eu fomos gerados como homem do seu pai físico, no ventre da sua mãe física. Mas Jesus Cristo foi o único que foi gerado do Pai Celestial no ventre de Maria. O único assim. Por isso é que lemos aqui em João capítulo 1, versículo 18,
Deus nunca foi visto por alguém, isto é o Pai, nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, o Filho, isto é o Verbo, aquele que foi assim gerado, o único que foi gerado desta maneira, que está no seio do Pai, esse o revelou. Está, tal como a minha esposa está no meu seio, então estamos muito perto do outro, estamos íntimos, estava íntimo, são um, como o marido e a mulher devem ser um, tinham esta unidade de pensamento e de goal e de meta. O Filho revelou ao Pai. Mas é o Filho unigênito, o único que foi assim gerado. Do grego monogenesis, o único assim gerado. E vejam também em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 15. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 15. Aqui dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, pelo seu sangue, porque Jesus Cristo veio, era o Verbo, se esvaziou, veio a ser um homem sem reputação, foi assassinado e pelo sangue, seu sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados. Versículo 15, o qual, isto é Jesus Cristo, o Verbo, é a imagem do Deus invisível. Por isso ele tem que ser Deus, para ser a imagem de Deus. Tem que ser Deus. Igual a Deus. Não é em autoridade como o Pai, mas é igual a Deus, como lemos em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. E como lemos em João, capítulo 1, versículo 1. A imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, o primeiro assim nascido. Como? Nascido dos mortos. O primeiro que foi assim nascido dos mortos. Protokos, é o primeiro que assim nasceu, do grego protokos. Vejam no versículo 16, ele é a cabeça do corpo. Vejam aqui, porque nele, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Tudo. Ele criou tudo. Debaixo da ordem do Pai. O Pai é a suprema autoridade e delegou esta responsabilidade ao Filho, que antes era o Verbo, antes de ser o Filho, antes de ser gerado. Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito, o protokos, o primeiro assim que nasceu dos mortos, como lemos aqui no versículo 18. Diz assim, o primogênito dentre os mortos, o que nasceu primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Por isso vemos aqui este processo, o processo da geração e nascimento. É a maneira como Deus ordenou e planejou para trazer muitos filhos e filhas para dentro da família de Deus. Através deste processo da geração e do nascimento, nós podemos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, na família de Deus. Não simplesmente como seres criados, como os anjos, mas como seres gerados dentro dessa família, gerados pela semente divina, como lemos em Pedro. E por isso Jesus Cristo diz a nós, sigam-me para ser um discípulo, sigam o meu exemplo para ser um discípulo. Vejam João capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 23. João 12, versículo 23.
João 12, versículo 23. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser crucificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Tem este processo de ser gerado e morrer para ser ressuscitado como um filho de Deus. Glorificado como um filho de Deus. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Siga o meu exemplo. O exemplo de Jesus Cristo. Esta mentalidade, este sentimento dele, de ser humilde, de sacrificar, de ser um servo dele. E lhe estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade é de sermos uns servos, discípulos de Jesus Cristo. Veja no capítulo 13, versículo 15. João 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Veja no versículo 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Somos bem-aventurados se as fizermos. Veja no versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros ameis. Para sermos filhos de Deus, temos que aprender o verdadeiro amor de Deus, do padrão de Jesus Cristo, como Ele nos amou, dando a sua vida por nós. E por isso diz no versículo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que ser discípulos de Jesus Cristo. Veja no versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas do Pai, que está em mim, é quem faz as obras. São dois seres, mas um está no outro, tal como Jesus Cristo está em nós, mas somos uma pessoa diferente. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das minhas obras. Pelo menos por causa das minhas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Queridos irmãos, estamos a fazer uma grande obra de pregar a boa nova do Reino de Deus ao mundo. E tudo quanto pedires em meu nome, em nome de Jesus Cristo, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está claro, desde que seja de acordo com a vontade do Pai. Por isso é que diz, siga-me, siga a Cristo. Temos que seguir a Cristo. Haja em vós este mesmo sentimento, esta mesma mentalidade. Queridos irmãos, nós somos do reino humano, da humanidade, somos deste reino, através do processo de reprodução, de geração e nascimento. E nós seremos do género de seres da família do reino de Deus, para nascermos como filhos de Deus, no reino de Deus, através do processo de geração e nascimento espiritual, geração através da semente divina. Por isso é que lemos em Salmos, capítulo 2, versículo 7, diz, tu és, hoje eu te gerei. E lemos isso também em Hebreus. O Pai disse, eu hoje te gerei. Vemos também em Atos capítulo 13.
que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele é o primogênito dos mortos. Como lemos em Colossenses 1,18. Como lemos em Apocalipse 1, versículo 5, que é o primogênito dos mortos. Jesus Cristo, através deste processo, foi o primeiro que foi declarado a ser filho de Deus através da ressurreição dos mortos. Vejam em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4. Romanos 1, versículo 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, e queridos irmãos, nós precisamos ser servos, discípulos de Jesus Cristo. E por isso fazer o que Jesus Cristo nos diz para fazer. E precisamos aprender e ser maleáveis e aprender este caminho. Mas Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado por Deus, por Jesus Cristo. O Paulo não se pôs a si próprio nessa posição. Foi chamado. Você não se pode pôr a você próprio como um pastor. Tem que ser chamado por Deus para essa posição. Separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas e santas escrituras acerca do seu filho que nasceu da descendência de David, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, como? Pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, declarado filho de Deus pela ressurreição, o primogênito dos mortos. E, queridos irmãos, um bocadinho mais adiante, no mesmo livro, Romanos 8, versículo 17, Romanos 8, versículo 17, lê-se: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Precisamos de entender e compreender exatamente o que está lá escrito. Não esteja a fabricar histórias à volta. Somos herdeiros de Deus. Da família de Deus. Deste género de Deus. Deste género de seres da família de Deus. Está claro, muito menor em autoridade, mas desta família, deste reino de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Por isso, Jesus Cristo é da mesma essência, matéria espiritual, que é espírito. Jesus Cristo é co-eterno, mas foi gerado pelo Pai, e agora, através deste processo de geração e nascimento dos mortos, pela ressurreição dos mortos, agora é filho de Deus e abriu o caminho para nós sermos irmãos com Ele, co-herdeiros com Ele. E este, queridos irmãos, é o grande entendimento que nós precisamos entender. Quem é Deus? Porque é Deus? Qual é o plano de Deus? E quem é o homem? E porquê é o homem? E qual é o plano para o homem? E que esse é descrito pelos dias santos de Deus. Por isso lemos aqui em 1 Pedro, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Começando a ler no versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1. Começando a ler aqui no versículo 16, diz assim: portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo é para sermos santos, como Deus é santo, como Jesus Cristo é santo. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, a nossa peregrinação nesta terra como seres humanos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebestes dos vossos pais, mas foste resgatado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Cristo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, isto porque ele era eterno, mas agora manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, como Filho do Homem. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas, as vossas vidas, pelo Espírito da obediência. O Espírito de Deus, que é o Espírito que nos guia para sermos obedientes aos mandamentos e às leis de Deus, guardando os sábados semanais e os sábados anuais, guardando as festas, sendo obediente a Ele, fazendo o que é agradável a Deus. Para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, porque este é o novo mandamento de Jesus Cristo, como Ele nos amou, com o coração puro. Sendo nós, de novo, gerados, não por semente corruptível, que é a semente que recebemos do nosso pai físico, que entrou no ventre da nossa mãe física, e assim fomos gerados pela primeira vez, quando nascemos como seres humanos, mas da incorruptível. Somos agora gerados da semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, após a imposição das mãos, após o batismo, pela promessa, pela palavra de Deus. Isto é tudo prometido pela palavra. Deus disse, é que isto Ele quer, isto é o plano dEle. Quer ter mais filhos e filhas no reino de Deus. Pela palavra de Deus, viva, permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A promessa de Deus, que Ele tem um plano para nós sermos filhos e filhas dEle no reino de Deus, é para sempre, é permanente. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O plano de salvação de Deus para você ser filho e filha de Deus no reino de Deus, que é a boa nova do reino de Deus. Para você ser um filho e filha no reino de Deus. Não só o reino de Deus que vai reinar na terra, mas que nós vamos ser parte desse reino, como filhos e filhas desse reino. Mas que grande evangelho! E por isso, você está a preparar-se a você próprio? Você está a preparar-se, porque diz assim no versículo 16, porquanto está escrito, sede santos como eu sou santo. Você está convicto nisto? Você está comprometido nisto? Você está a atuar com coragem nisto? Convicto, sabendo que isto, de facto, é isto, que é verdade? E por isso você está comprometido a seguir, e você tem a coragem, com a ajuda do Espírito Santo, de vencer as fraquezas da carne, para que você seja santo como Deus é santo. Queridos irmãos, precisamos de nos energizar, de ter coragem, de ter energia, de ser uma luz radiante neste mundo. E cheio de corajosamente viver a palavra de Deus como um bom discípulo de Jesus Cristo. Que vergonha será nossa se nós não vivermos e se nós não formos uma luz a este mundo, sabendo nós e tendo nós esta maravilhosa esperança de todas as eras, uma maravilhosa esperança que nos espera para virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Queridos irmãos, que Deus os ajude e que vocês estejam completamente comprometidos a serem santos, a se purificarem como Deus é santo.